Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma prática. Espero que você esteja bem. Meu nome é Thaís e vamos lá. Vamos iniciar essa prática organizando o nosso corpo primeiro, afastando bem os glúteos para os lados, posicionando bem os isquios no solo ou na almofada. Pousa as mãos acima das coxas, relaxa os braços e inicia um movimento de abertura de peito, rotacionando o ombro para cima, para trás e para baixo. Esse movimento ajuda também a liberar as tensões dos ombros, a sinalizar ao corpo que agora você precisa dessa abertura. Mantenha os ombros lá para trás, para baixo e feche os olhos. Aos poucos, se familiarizando com o silêncio interno. Faz algumas inspirações pelas narinas e solta todo o ar pela boca. Continua essa respiração até que você sinta um relaxamento no seu corpo. Inspira pelas narinas, solta o ar pela boca. Dessa forma, você vai se ancorando no presente, permitindo que o seu corpo relaxe. E sem pressa nenhuma, traz a sua atenção para o seu corpo físico agora. Percebe como está o seu corpo nesse momento, sem criar nenhum julgamento na sua mente, você simplesmente observa se o seu corpo está relaxado ou se há algum ponto de contração. E com a sua atenção você pode levar para esse ponto de contração um relaxamento. Então, talvez você queira começar lá pelos pés. Sente o peso dos seus pés e solta totalmente. Relaxa os dedos dos pés. Continua caminhando com a sua atenção agora lá para as panturrilhas, para as coxas. Percebe se há algum ponto de tensão nessa região. E com o auxílio da sua exalação você solta, relaxa a musculatura das coxas. Permita que o seu quadril relaxe também. Solta os glúteos. Continua caminhando com a sua atenção pelo corpo. E agora leva a sua atenção lá para o seu abdômen. Solta completamente essa musculatura agora. Libere espaço para que a sua respiração aconteça lá no seu abdômen também. E para isso você precisa relaxar completamente essa região. Mantenha o peito aberto, os braços relaxados, os cotovelos flexionados. E veja se é possível soltar os dedos das mãos. Relaxar um a um.
Continua caminhando com a sua atenção agora lá para os ombros. Deixa que eles escorram para baixo. Agora você não precisa carregar peso algum. Solta completamente os seus ombros. Veja se é possível perceber agora com o corpo um pouco mais solto, um pouco mais relaxado, se há um estado mental diferente, se há espaço para o silêncio. Continua caminhando com a sua atenção agora lá para o seu rosto. Solta as bochechas. Deixa os dentes entreabertos. Deixa a mandíbula solta, sem nenhuma tensão. Veja se é possível relaxar os olhos, a testa. Leva a sua atenção para o topo da sua cabeça agora. E sinta que a partir desse ponto você consegue relaxar o couro cabeludo. Permita que esse relaxamento que se inicia lá no topo da sua cabeça inunde o seu corpo. Agora, com essa sensação de leveza, de relaxamento, de abertura, leva a sua atenção lá para a borda das narinas. Sente o ar que entra pelas narinas e o ar que sai pelas narinas. Sinta o corpo expandindo na inspiração. Sinta o corpo contraindo na exalação. Mantenha sua atenção na borda das narinas, apenas observando a sua respiração, sem precisar alterar, controlar a sua respiração. E pouco a pouco você vai ganhando mais intimidade com o silêncio interno. Então eu te convido a permanecer alguns instantes sem mexer o corpo, percebendo a sua respiração. E se a mente te puxar para os pensamentos, você nota que se distraiu e volta com a atenção para as narinas. E aos poucos você
Traz movimento para as mãos, para que a consciência volte para o corpo. Une as palmas das mãos em frente ao peito. E vamos juntas, entoar o mantra uma vez. Primeiro inspira pelas narinas, solta todo o ar, inspira novamente e começamos. Uma ótima prática para nós. Pode relaxar as mãos em cima das coxas, abrir os olhos. Se você estiver sentado em uma almofada ou no bloquinho, deixa aí do lado agora. Afasta os glúteos novamente para enraizar os isquios no solo. Na sua inspiração, leva o seu olhar lá em direção ao teto. Deixa a cabeça repousar lá na nuca. Na sua exalação, traz o queixo em direção ao peito. Sente o espaço lá nas costas. Inspira. Leva o olhar novamente em direção ao teto. A garganta alongando. Na exalação, queixo em direção ao peito. Aos poucos, trazendo o movimento para o corpo. Inspira, o olhar lá em direção ao teto. Exala, queixo em direção ao peito. E agora inicie um movimento circular com o seu pescoço. Não importa a direção, o importante é trazer esse movimento bem concentrado, bem consciente. Se quiser, feche os olhos. Vai mergulhando no movimento, sentindo o pescoço ficando cada vez mais solto, os ombros ficando cada vez mais leves. Tenta trazer a respiração com o movimento, então quando o seu rosto apontar lá para baixo, você exala. Quando o seu rosto apontar lá para cima, você inspira. Aproveita e troca a direção do movimento. E aos poucos você vai sentindo essa liberação no pescoço e nos ombros. É possível observar essa sensação. Cessa a movimentação, mantenha o olhar à frente. Leva agora a sua mão direita lá no seu joelho esquerdo. Pousa a sua mão esquerda lá atrás no chão. Torce o seu tronco lá em direção ao seu lado esquerdo. Deixe o seu olhar em direção ao ombro esquerdo. Solta o seu abdômen. Volta o tronco ao centro. Com a mão direita, busca a parte externa do seu pé direito, mão esquerda ao lado no chão. Inicie um movimento circular com a perna. A planta do pé direito aponta para frente. E aqui não importa muito se você consegue estender todo o joelho. Vai sentindo esse movimento circular, o alongamento na posterior, troca a direção. Não deixa o tronco cair lá para trás. A mão esquerda no solo ajuda a manter o tronco alongado.
a coluna ereta, retorna o pé para o solo, mão esquerda no joelho direito e agora você torce lá para o seu lado direito. O olhar para além do seu ombro direito, lá para trás, o abdômen solto, alonga a coluna. Usa a sua mão esquerda como uma alavanca. E então volta o tronco ao centro, mão direita no solo, mão esquerda busca a parte externa do pé esquerdo e você inicia um movimento circular com a perna esquerda. Mantém o tronco alongado, não deixa a coluna encurvá-la para trás. Sente o alongamento na posterior da coxa e troca a direção do movimento. E aos poucos você vai parando, entregando o seu pé esquerdo para o solo, afasta as duas pernas para as laterais. E aqui, se você não conseguir manter os joelhos estendidos, você pode colocar os bloquinhos abaixo dos joelhos ou duas almofadas. Afasta bem os glúteos e as pernas. Cria uma base estável para o seu corpo. Inspire e eleva os dois braços pela lateral até a altura dos ombros, palmas das mãos para cima. Olha lá para os braços, vê se eles estão alinhados. E aqui você precisa ativar o seu abdômen agora. Mantém o peito aberto, os pés apontando para cima. Tenta unir as suas costelas. Inspire, eleva os dois braços lá para cima, o olhar entre as mãos. Alonga os braços, afasta os ombros das orelhas. O abdômen ainda ativo. Mantém o olhar entre as mãos. Toca a mão direita lá no solo ao lado do seu quadril. Cresce o braço esquerdo e deixa ele passar na diagonal acima da sua cabeça. Caminha com a sua mão direita para a lateral. Sente esse alongamento na lateral esquerda do seu tronco. Não deixa o pescoço cair. Leva o seu olhar lá para a mão esquerda ou para além da sua axila. Veja o que é melhor para o seu corpo agora. Aos poucos, o corpo vai liberando espaço, então você inspira e leva os dois braços lá para cima novamente, tronco alinhado, exala, flexiona o tronco à frente, pousa as mãos no solo aonde for possível. O importante é você manter os pés apontando para o teto, a coluna alongada, relaxando o pescoço. Sente esse alongamento lá na parte posterior das coxas. Caminha com as mãos em direção ao corpo, desenrola o tronco. Inspire e eleva os dois braços pela lateral novamente. Leva o seu olhar entre as mãos lá para o teto. Pousa a mão esquerda ao lado do quadril e deixa o braço direito passar na diagonal acima da sua cabeça. E aí, se tiver espaço, você caminha com a mão esquerda para longe para aumentar esse alongamento lateral. Não deixe o pescoço caído. Inspira e retorna o tronco ao centro. Com a ajuda das mãos, flexiona um joelho e depois o outro, toca a planta dos pés no solo. E eu vou sentar de lado para você poder ver melhor a postura. Então, joelhos flexionados, plantas dos pés no chão, abraça as pernas, alonga a coluna, não deixa a coluna encurvar. Traz o abdômen bem próximo das coxas, inspirem na exalação, leva a testa em direção aos joelhos, relaxa. E aqui você não precisa contrair nenhuma parte do seu corpo, todo o seu corpo solto.
Traz o olhar à frente, estende a sua perna esquerda, ponta do pé esquerdo apontando para o teto, joelho direito flexionado. Abraça a sua perna direita com o seu braço esquerdo. Eleva o braço direito pela frente, toca a mão direita lá atrás do seu tronco e na exalação rotaciona o seu tronco para o seu lado direito. Relaxa completamente o seu abdômen agora. Mantenha o seu olhar lá para trás. Se aqui tiver fácil, você passa o seu braço esquerdo pela parte externa do seu joelho direito, deixando a torção um pouco mais intensa. Lembre de manter o seu pé esquerdo apontando para o teto. Tenta crescer a coluna, solta totalmente o seu abdômen e retorna o tronco ao centro. Deixa agora o seu joelho direito tocar o solo, planta do pé direito no interior da sua coxa esquerda. Inspira, eleva os dois braços pela frente, alonga os braços e na exalação flexiona o tronco à frente e pousa as mãos aonde for possível, no solo ao lado dos pés, das pernas ou das coxas. O importante é manter a coluna alongada, mantenha o olhar à frente e na exalação relaxe o pescoço. Joelho direito faz essa pressão contra o solo também. Pé esquerdo apontando para o teto. Traz o olhar à frente, caminha com as mãos para desenrolar o tronco novamente. Traz a planta do pé direito para o solo, a planta do pé esquerdo. Abraça as pernas. Sente que você está sentado, sentada nos seus isquios. Leva o peso do seu corpo lá para o sacro. Faz esse movimento de passar a base do seu corpo dos isquios para o sacro. Leva a mão direita atrás da sua coxa direita, a mão esquerda atrás da coxa esquerda. Retira os calcanhares do solo, ponta dos dedos dos pés no chão. Mantenha a coluna ereta e retira os pés do chão agora. Leva os dedos dos pés na mesma linha do seu olhar. E se aqui já estiver intenso, você mantém aqui. Lembra de deixar o abdômen contraído e, se for possível, você estende os braços, as palmas das mãos para dentro. Mantém pernas unidas, abdômen contraído. Vai tremer, mas você continua com a respiração pelas narinas e retorna as mãos lá para as coxas, leva os pés para o solo. E agora você abraça novamente as pernas e relaxa o pescoço. Desce em direção ao joelho. Vai retomando o ritmo respiratório. Estende agora a perna direita, mantém o joelho esquerdo flexionado. E com o seu braço direito você abraça a sua perna esquerda, eleva o braço esquerdo lá por cima, toca a mão esquerda lá atrás. E na exalação, rotaciona o seu tronco lá para o seu lado esquerdo. Seu olhar para além do ombro esquerdo. Lembra de alongar a coluna, soltar totalmente o abdômen. E se aqui tiver fácil para você, passa o braço direito na parte externa do joelho esquerdo. E mantenha essa mão direita com os dedos unidos, o braço ativo, todo o corpo participando da postura. Não esquece do pé direito apontando para o teto, dos dedos do pé direito apontando para o teto. Traz o tronco à frente e agora é o joelho esquerdo que vai em direção ao solo. Inspira, eleva os dois braços pela frente, alonga os braços. Na exalação, flexiona o tronco
Toca as mãos no solo aonde for possível. Lembra de manter a qualidade da coluna. Se precisar, volta com as mãos. Inspira aqui, na exalação, relaxa o pescoço. Se tiver espaço, caminha com as mãos à frente, deixando esse alongamento um pouco mais intenso. Retorna as mãos, desenrola o tronco e agora você enlaça as pernas, deixa as pernas cruzadas, flexiona o tronco à frente, vai escorregando as mãos à frente, passa o peso do seu corpo lá para os braços, joelhos no solo, desfaz o enlace das pernas e nos encontramos aqui na postura de 6 apoios. Dorso dos pés no chão, os punhos abaixo dos ombros, joelhos afastados na largura do quadril. E na inspiração, rotaciona o quadril para cima, a coluna afunda. Exala, o quadril rotaciona para baixo, a coluna espreguiça, queixo em direção ao peito. Inspira, quadril rotaciona para cima. Exala, o quadril rotaciona lá para baixo. Mantenha esse movimento no ritmo da sua respiração, sempre iniciando o movimento lá no quadril. Na inspiração, o quadril aponta lá para cima, e na exalação, o quadril aponta lá para baixo e a coluna espreguiça como um gato. Inspira, exala. Cessa a movimentação, mantenha o olhar à frente, ativa os braços empurrando o solo com as mãos. Inspire e eleva a perna direita lá para trás, flexiona o seu joelho direito e aponta o seu joelho direito agora lá para a lateral direita para que você consiga tocar a planta do pé direito no solo ao lado da sua mão. Se precisar de ajudar com as mãos para alinhar a postura, não tem problema nenhum. Toca a ponta do pé esquerdo no solo, retira o joelho esquerdo do chão. Abre peito, empurra o solo com as mãos e na sua inspiração você eleva o braço direito pela lateral. Leva o seu olhar lá em direção à sua mão direita. Se ficar muito intenso, você pode tocar o joelho esquerdo no solo, não tem problema nenhum. Solta o abdômen para ajudar na torção. E na sua próxima exalação, volta a mão direita para o solo, toca o joelho esquerdo no chão e vai deslizando com o seu pé direito para que ele fique entre as suas mãos. Retire o joelho esquerdo do solo novamente, mantenha o olhar à frente. Abre o peito, afasta os ombros das orelhas. E com a ajuda das mãos, agora você flexiona o seu joelho direito. O seu joelho direito está entre as suas mãos. Toca o joelho esquerdo no solo, dorso do pé esquerdo. Abre o peito. Se você sentir que tem espaço no seu quadril, leva o pé direito em direção à sua mão esquerda, tocando a parte externa do seu joelho direito no solo. Caminha com as mãos para trás, dá uma olhada para ver se a sua perna esquerda está alinhada. Abre o peito. Uma postura bem intensa para abertura de quadril, então mantenha a respiração pelas narinas, mantenha a atenção no seu corpo. E na exalação flexiona o tronco à frente, caminhando com as mãos à frente. Toca os antebraços no solo e relaxa o pescoço. Vai permitindo que o seu corpo ganhe espaço.
oferecendo uma respiração tranquila, consciente, inspirando pelas narinas e exalando de forma controlada. Vai caminhando com a sua atenção pelo corpo, soltando qualquer tensão desnecessária. Leva o seu olhar à frente, caminha com as mãos para trás, toca a ponta do pé esquerdo no solo, retira o joelho esquerdo do chão, leva a perna direita lá junto com a sua perna esquerda, agora encaixando a postura da prancha. Mantém o seu tronco alinhado, empurra o solo com as mãos, o seu olhar entre as mãos, o abdômen contraído. Aqui, se ficar muito intenso, pode tocar os joelhos no solo. Projeta o peso do corpo à frente, cotovelos apontam para trás, desce numa flexão de braços, entregando o seu corpo para o solo de forma lenta e controlada. Dorso dos pés no chão, relaxa completamente o seu corpo no solo. Entrega todo o peso do seu corpo agora. Vai retomando o ritmo respiratório, mantendo sempre a respiração pelas narinas, trazendo a sua atenção para o corpo. Traz o olhar à frente, une as duas pernas e leva as palmas das mãos para o solo, os dedos apontam lá para trás. Na inspiração, eleva o peito do solo, mantém o olhar à frente, os pés e as pernas unidas. Abre o peito, retorna para o solo, mantém o olhar à frente e entrelaça os dedos das mãos lá atrás nas costas e na inspiração eleva o peito novamente. Mantém o olhar à frente, dorso dos pés no chão. E aos poucos retorna o peito para o solo. Leva a sua atenção lá para a lombar agora, tentando relaxar essa região. Traz o olhar à frente, leva as palmas das mãos ao lado do peito, ponta dos pés no solo e agora, com a ajuda dos braços, a gente retorna para a postura da prancha, fazendo força com os braços, toca os joelhos no solo, leva o quadril lá nos calcanhares, flexiona o tronco à frente, relaxa a testa em direção ao chão. Se for confortável para você, afasta bem as pernas para dar espaço para o abdômen em direção ao solo. E agora simplesmente solta o seu corpo. Caminha com os dois braços para o seu lado direito até que você sinta um alongamento gostoso lá no seu lado esquerdo. Testa em direção ao chão. Caminha com os dois braços lá para o seu lado esquerdo. Sente esse alongamento lá do seu lado direito agora. Caminha com as duas mãos para o centro novamente, leva o seu olhar à frente, passa o peso do corpo para os braços
E encaixamos a postura de 6 apoios novamente. Mantenha o olhar à frente, inspire e eleva a perna esquerda lá para trás. Flexiona o joelho esquerdo, aponta o joelho esquerdo lá para a lateral esquerda, toca a planta do pé esquerdo ao lado da mão. Leva o olhar à frente, ponta do pé direito no solo, retira o joelho direito do chão. Mantenha o peito aberto, mantenha a mão direita no solo e na sua inspiração, eleva o braço esquerdo pela lateral, o seu olhar lá em direção à mão esquerda. Se ficar intenso, toca o joelho direito no solo, não tem problema. Solta o abdômen, permita que essa torção aconteça. E retorna a mão esquerda para o chão, toca o joelho direito no solo, dorso do pé direito no chão e caminha com o seu pé esquerdo agora entre as suas mãos. Retira novamente o joelho direito do solo e mantenha o peito aberto, afasta os ombros das orelhas, o olhar à frente. Empurra o solo com as mãos para que você consiga tocar agora o seu joelho esquerdo no solo. Seu joelho esquerdo entre as suas mãos, joelho direito e dorso do pé direito no solo. Se tiver espaço, caminha com seu pé esquerdo em direção à mão direita, para tocar a parte externa do seu joelho esquerdo no chão. Olha lá a sua perna direita, veja se ela está alinhada, caminha com a sua mão mais para trás. Deixa o seu quadril ir em direção ao solo. Não deixe o calcanhar direito cair para o lado. Inspira aqui, na sua exalação, caminha com as mãos à frente, flexionando o tronco, tocando os antebraços no solo, relaxando o pescoço completamente. Caminha com a sua atenção pelo corpo, soltando qualquer contração nos glúteos, no quadril, nas pernas. Veja se os ombros estão tensos agora. Leva o olhar à frente, caminha com as mãos para trás, desenrola o tronco. Toca a ponta do pé direito no solo, retira o joelho direito do chão, perna esquerda lá para trás junto com a perna direita. Encaixa a postura da prancha e leva o seu quadril lá em direção ao teto. Afasta os pés na largura do quadril, leva o seu olhar lá em direção ao baixo ventre. As mãos e os braços ativos, dedos das mãos separados, afastados. Se você não consegue levar os calcanhares ao solo, não tem problema. Flexiona mais os joelhos para apontar o seu quadril em direção ao teto. Sente o seu abdômen querendo ir lá para suas costas. E agora a gente vai iniciar um movimento intenso aqui. Então você vai tocar o seu antebraço direito no solo, depois o seu antebraço esquerdo. Retira o antebraço direito do solo, estendendo o cotovelo direito, depois o esquerdo. Leva o antebraço direito, depois o antebraço esquerdo para o solo. Retira o antebraço direito, depois o esquerdo, estende os cotovelos. Mais uma vez, leva o antebraço direito para o solo, depois o esquerdo. Retira o cotovelo direito, depois o esquerdo, estende. Leva os joelhos para o solo, toca o dorso dos pés no chão, quadril em direção aos calcanhares.
Flexiona o tronco à frente, relaxa completamente. Braços estendidos, relaxa os ombros. Leva o seu olhar à frente, caminha com as mãos para trás, para que você consiga se sentar sobre os seus calcanhares. Se aqui for muito intenso para os seus joelhos, você pode sentar no solo, não tem problema. Entrelaça as duas mãos lá atrás da cabeça, abre o peito. Inspira aqui, na sua exalação, leva o seu tronco lá para o seu lado direito, o seu olhar para o lado esquerdo em direção ao teto. Inspira no centro, flexiona o tronco lá para o lado esquerdo, olhar lá em direção ao lado direito. Inspira no centro, flexiona o tronco para o lado direito. Mantenha essa movimentação lateral no seu ritmo respiratório agora. Mantendo o peito aberto. Desfaz o enlace das mãos. Leva os dois pés para a lateral direita ou esquerda para que você consiga se sentar no solo. Se você estiver bem para trás como eu, vai um pouco mais para frente no seu tapete. Une as plantas dos pés, deixando os joelhos caírem para os lados. Quanto mais próximo os pés do quadril, mais intenso. Na exalação, flexiona o tronco à frente, relaxa o pescoço, testa em direção ao solo. Mantenha os glúteos no chão. Vai levando agora a sua atenção para a sua respiração. Percebendo a chegada de um momento mais tranquilo da prática. Inspira, leva o tronco ao centro. E se você tiver alguma coisa prendendo o seu cabelo, como eu, solta agora. Leva as mãos lá para trás, a ponta dos dedos das mãos para frente e caminha com as mãos para trás para você conseguir se deitar no solo. E se aqui for muito intenso para você, você pode estender as pernas, se deitar no solo e depois unir as plantas dos pés novamente. Eleva o quadril do solo, leva as mãos lá para baixo do quadril, retorna os glúteos agora sobre o dorso das suas mãos. E sente que os seus braços são uma base firme para você, então ativa as mãos, os antebraços, para que você consiga retirar o centro das suas costas do solo e perceber que ele aguenta o peso do seu corpo. Se você tiver alguma questão no pescoço, você mantém aqui. Senão, vai deslizando a sua cabeça de forma muito cuidadosa até que o topo da sua cabeça toque o chão. O seu olhar vai em direção à ponta do seu nariz. Peito aberto. São os seus braços e as suas pernas que levam o peso do seu corpo agora. O seu pescoço e a sua cabeça estão totalmente leves. Mantenha a atenção na respiração. Desliza com muito cuidado a cabeça, retorna o pescoço e a cabeça para o solo, eleva o quadril, retira as mãos debaixo do quadril, une os joelhos, leva os joelhos agora em direção ao seu abdômen. Abraça as pernas e leva a testa em direção aos joelhos. Mantenha a atenção na respiração e aos poucos retorna a cabeça para o solo. Leva as mãos e os braços para o chão.
planta dos pés no chão e pode estender agora as pernas. Na sua inspiração, você vai contrair o máximo que você puder do seu corpo inteiro, desde a ponta dos dedos dos pés até o rosto. E na sua exalação, você vai soltar completamente o seu corpo. Então, inspira e contrai, 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 contrai. Exala e relaxa. Mais uma vez, inspira e contrai os dedos dos pés, contrai as coxas, contrai o abdômen, contrai o rosto, aperta as mãos, exala e relaxa. Mais uma vez, inspira e contrai, 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 contrai na máxima intensidade. Exala e relaxa completamente agora. Afasta bem as pernas, os braços. Mantenha as palmas das mãos voltadas para cima. E agora você não precisa mais desempenhar nenhum papel. Você não precisa mais realizar nenhum movimento. Apenas vai percebendo as sensações que surgem no corpo, os pensamentos que passam na mente. Observa as emoções, a energia que flui através do seu corpo. Deixa que tudo isso passe na tela da sua mente, como se fosse em um filme, sem que você precise se envolver. Eu te convido a ficar mais alguns instantes em silêncio, mantendo o corpo imóvel, em total relaxamento agora. E aos poucos você traz movimento para os dedos dos pés, das mãos, retornando a consciência para o corpo. Percebe o que o seu corpo precisa agora, talvez se espreguiçar, talvez abraçar as pernas mais uma vez. Fazer um balancinho de um lado para o outro, massageando as costas. E sem pressa nenhuma, você encontra o seu caminho para que você possa se deitar de lado e abraçar as pernas. Mantendo os olhos fechados, mantendo esse estado de consciência, você aos poucos vai se sentando no tapete,
vai se acomodando novamente, relaxando as mãos sobre as pernas, relaxando o rosto. Percebe como é que o seu corpo está agora, como é que a sua mente está agora. Une as mãos em frente ao peito. Use esse momento para entregar essa prática a alguém. Vamos juntos, juntas, entoar o mantra Om e a palavra Shanti 3 vezes. A palavra Shanti significa paz. Om Shanti, Shanti, Shanti. Muito obrigada e a gente se vê na próxima prática.